paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia do nosso devocional, ô glória! E hoje, iniciando este maravilhoso mês, o mês de agosto, hoje, 1º de agosto, que esse mês venha ser um mês repleto de bênção, venha ser repleto de proteção, de realizações da parte do Senhor para a tua vida. Que tudo aquilo que tentou tirar a minha e a tua paz, tentar tirar o meu ânimo, a nossa força, venha ter ficado para trás, junto com o dia 31 de julho. Mas que hoje, 1º de agosto, comece um mês repleto de bênção da parte do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Amém, em nome de Jesus. E hoje, dia 1º de agosto. Qual é o tema, irmã Line? A paz como o melhor remédio. A paz como o melhor remédio. Ou a gente pode dizer a paz sendo o melhor remédio. E aí? Você tem tido a paz como seu melhor remédio? Você tem tido a paz como seu porto seguro abaixo de Deus? E aí? Mas como, irmã Line, ter essa paz? E a nossa referência, ela se encontra lá em Isaías 26:12. Isaías 26:12, que diz: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as coisas. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as coisas, todas as nossas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu fui estudar esse devocional, eu comecei a refletir coisas da minha vida, né? A paz, né? Quando a gente fala de paz, vem logo na nossa mente o quê? Aqueles países que estão em guerra. Se aqueles países estão em guerra, está com falta de paz. O melhor remédio para aquele país seria a paz. O melhor remédio para aquela sociedade seria a paz. O melhor remédio para aquele bairro turbulento seria a paz, né? O melhor remédio para aquela família seria a paz. E quando o melhor remédio para nossa mente seria a paz? Quando começamos a falar, não, a mente da irmã Line precisa de paz. O sono da irmã Line precisa ter paz. A vida da irmã Line precisa ter paz. Porque muitas das vezes a gente colocar que precisa de paz a vida do próximo, colocar que precisa de paz a família do próximo, o país do próximo, aquela cidade. É muito fácil a gente dizer, nossa, aquela cidade só anda em pé de guerra, aquela cidade só anda cheia, turbulenta, não tem paz. Teria que tomar o remédio que é a paz, o melhor remédio é a paz. Mas e quando é a minha e a tua mente que necessita desse remédio, que necessita dessa paz? E aí? E aqui o devocional fala, né, que quem não gosta, não ama deitar e dormir uma noite tranquila, né? Uma noite reparador, com sono reparador, a gente acorda às vezes durante a madrugada para orar e imediatamente depois da oração já vim adormecer novamente e acordar no outro dia com a permissão do Senhor para ir trabalhar, quem trabalha fora, para ir fazer suas tarefas domésticas, dona de casa. E aí? É maravilhoso, né? E quando nos falta essa paz no sono? Quando a nossa mente quer trabalhar em excesso, quando o meu coração está trabalhando em excesso, quando a minha mente está trabalhando em excesso, os meus pensamentos estão aquele conflito para resolver situações e eu acabo perdendo uma noite de sono. Por quê? Porque eu não tive paz para dormir. Ter paz para dormir não significa que a pessoa está endemoniada, que a pessoa está com outras situações que só bota pelo lado que a pessoa tá cheio do que não presta. Não, a paz, a falta de paz é tudo aquilo que nos tira a graça, o ânimo. Você não tem paz. E quando a gente vai deitar para dormir, que a nossa mente está cheia, nossa mente está desgastada, nossa mente está preocupada, está ansiosa,
A maldita ansiedade, ela tira a nossa paz de ter uma boa noite de sono. A maldita ansiedade, ela tira a paz da gente viver o dia todo tranquilo. Então isso tudo rouba a nossa paz, né? E às vezes a gente fala, vou tomar um chá, vou tomar um remédio. E às vezes a mente está tão acelerada, não tem paz, que até o remédio e o chá não funcionam, só faz piorar. Por quê? Se eu tomo um remédio ou um chá para dormir, para ter uma boa noite de sono, e eu não consigo, mesmo assim eu não consigo desacelerar, não consigo, minha mente estar ali tranquila, eu fico com aquela preocupação excessiva, com a mente cheia. O remédio, ele vai fazer efeitos colaterais, ou seja, ao contrário, porque eu não vou dormir, porque eu não dormir, vou ficar pior ainda, né? E aqui fala que o maior inimigo de uma noite de sono tranquila, de descanso, é a falta de paz, é a ausência de paz. Olha só. A mente começa a trabalhar tentando resolver na força do braço coisas que a gente não pode resolver. E eu já presenciei situações, né? Às vezes preparando o congresso das crianças, culto das crianças. Eu já me deparei com situação que eu, na minha mente, ia dar errado. Sonhava que o congresso estava dando errado, que uma apresentação que eu ia fazer estava dando errado. Então, minha mente não tinha paz para descansar, porque eu estava muito sobrecarregada, eu estava preocupada, né? Eu estava achando que tudo ia dar errado e não deixava tudo aos pés do Senhor, não deixava tudo para o Senhor me direcionar. Às vezes a gente diz que é direcionada pelo Senhor, diz que entrega tudo ao Senhor, mas na realidade não entrega nada. Porque no momento que a gente entrega ao Senhor coisas que só Ele pode resolver, a gente descansa. E eu e você temos descansado, temos verdadeiramente entregado aquele problema insolúvel, aparentemente, para o Senhor? Ou estamos pegando, estamos carregando conosco e dizendo, eu entreguei ao Senhor? Tem muita diferença da gente entregar as nossas aflições, entregar o nosso dia, entregar o nosso amanhecer, entregar a nossa vida ao Senhor, entregar as preocupações ao Senhor. Porque até em meio às turbulências, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à enfermidade, se a gente verdadeiramente entregar tudo ao Senhor, a gente consegue descansar. E aqui fala, o melhor remédio para insônia é desfrutar da paz de Deus. Como Isaías nos lembra, afinal, tudo o que realizamos vem dele e é para ele. Tudo que a irmã Aline faz é porque o Senhor vem dar direção, é o Senhor que faz com que aconteça. Ah, mas eu posso estudar o devocional, então eu sei. Não. Se não fosse o Senhor, eu não teria capacidade nem de estudar o devocional para vir gravar o vídeo para vocês. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor, né? Pelas minhas forças. E porque muitas das vezes, vou colocar um exemplo de mim, porque muitas das vezes eu não tenho tido paz para ter uma boa noite de sono. Porque muitas das vezes a aflição do dia, a preocupação tem tirado a paz de ter uma boa noite de sono. E aí? Aí às vezes, quantas vezes eu já levantei durante todos esses anos, né? Levantei para tomar chá, levantei para tomar leite morno, levantei, tomava... eu lembro que uma situação, uma vez, né? Assim que a gente chegou lá em Vila Velha, eu passei por uma situação e eu tava com a mente muito preocupada. E eu tomei aquele Dramin, aquele remédio de enjoo que a gente toma para enjoo. Eu tomei ele para ver se eu conseguia dormir, né? E no outro dia eu amanhecia pior ainda. Por quê? Porque o remédio não fazia efeito logo, e quando o remédio ia fazer efeito era quase no outro dia. Porque a gente tenta, a gente vai lutando para ver se o sono vem, a nossa mente trabalhando, nossa mente lembrando de coisas que já aconteceu, coisas que ainda há de vir, pensando em coisas que nem aconteceu ainda, mas a nossa mente já quer ali criar uma página de um livro na nossa mente. Vai acontecer isso, cuidado que vai acontecer isso, e vem a ansiedade tomando conta da gente. E como é gratificante a gente deitar e dormir a noite toda e acordar no outro dia e dizer, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou.
E eu lembro que teve um dia que eu estava sem conseguir dormir e vendo uma pregação e vendo através do devocional mesmo, onde a escritora fala que ela começou a fazer esta oração: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só o Senhor é que me faz habitar em segurança. Então, na hora que estava falando isso, eu acabei dormindo e tive uma noite boa de sono. Ainda comentei com uma amiga minha, falei, eu dormi bem, aconteceu isso e isso, eu dormi bem, graças a Deus dormi bem, mas porque naquele dia verdadeiramente eu entreguei ao Senhor, verdadeiramente eu depositei todas as minhas preocupações aos pés de Cristo, né? Não deixei para mim. E quantas vezes eu digo que entreguei, mas ainda fico com aquilo na mente: eu posso resolver, não vai dar para eu resolver. E será que a gente tem a confiança de dizer: Senhor, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me sustenta. Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Será que a gente está tendo essa coragem, essa fé de declarar isso? Ou a gente tem se preocupado mais com o que vamos resolver? Tem se preocupado mais com as adversidades? E procurado remédio muitas das vezes humano. É pecado? Não, não é pecado, mas se só o remédio, sem a paz que vem de Deus, o remédio não resolve nada. Você pode tomar o pior remédio que for, o mais forte, mas se você e eu não tiver a sensibilidade de pedir ao Senhor: Pai, o Senhor me dá paz durante o dia, me dá paz durante a noite, me dá paz no meu trabalho, me dá paz na igreja, me dá paz com meus amigos, eu e você não vamos ter paz, independente do que a gente comprar para tomar. A gente não tem uma boa noite de sono, a gente não tem paz. E como fala, a paz não é só a noite de sono, mas durante todos os dias. Quantas pessoas dormem até bem, mas durante o dia passa um dia atribulado, um dia conturbado, não tem paz com ninguém, só vive em desunião, só vive em desarmonia, não tem paz em nada que faz. Até com você mesmo, pessoalmente, você não tem paz. De se olhar no espelho e dizer: eu sou bonita, eu sou preciosa, eu sou linda, eu sou importante para Deus. A mente já acusa: você é feia, você é a pior que tem. Não tá tendo paz nem com você mesma. E aí? E fala mais aqui que mesmo em meio a situações, piores situações, a gente tem que ter paz. Porque é naquele momento que o Senhor nos mostra a fidelidade dele mais uma vez. E eu já presenciei situação também de eu achar que não ia dormir, achar que a luta estava grande, achar que era impossível descansar, mas no momento que eu dobrava o joelho, o Senhor me concedia uma noite de sono maravilhosa, que eu até esquecia o que eu tinha que resolver no outro dia. Durante a noite eu peguei no sono e dormi em paz. E no outro dia eu pude resolver a situação, porque o Senhor estava trabalhando ao meu favor. Enquanto eu e você descansamos no momento certo, o Senhor, ele trabalha em meio ao teu favor. Além disso, o peso sagrado de falar de Cristo, às vezes, ele nos traz essa ansiedade, né? Quem nunca foi convidado e acaba: eu vou ministrar, eu vou ter que pregar, eu vou ter que cantar com tal departamento, vai ter saída, vai ter congresso, e a gente acaba deixando aquela situação, ao invés de ser uma situação de bênção para nossas vidas, que Deus tem esse plano para nós, plano de bênção, a gente acaba deixando que aquela situação de bênção se transforme em uma situação preocupante. Porque a situação é um congresso maravilhoso, mas deixamos a ansiedade excessiva, deixamos as preocupações com o que vamos vestir, com o que vamos calçar, decoração de igreja, louvor se vai ser perfeito, deixamos aquilo tomar conta da gente de uma tal maneira que afasta a paz que o Senhor coloca nas nossas vidas. E isso não é bom. E aqui mais fala: mulheres, tudo o que iremos fazer ou realizar vem de Deus. A nós cabe lançar a semente, o crescimento vem dele. E por que a irmã Lynn tem se preocupado com o crescimento tão excessivo, tem se preocupado a ponto de tirar meu sono, a ponto de tirar minha paz durante o dia? Não, porque eu quero ver resultado. E o tempo de Deus fica onde?
E o tempo de Deus agir na minha e na tua vida, sem pressa, fica onde? Será que vale a pena a gente turbar tanto a nossa mente, da gente estar tão acelerado desse jeito, a ponto de esquecer que tudo é para Ele e tudo vem dEle? As providências de Deus vêm para as nossas vidas. A gente pode ter até dinheiro sobrando, mas se Deus não tiver no meio, se Deus não tiver no negócio, nada acontece. E será que vale a pena a gente nos desgastar tanto, tirar nossa paz, ao invés de dizer, Senhor, eu sei que está difícil, eu sei que eu não tenho como resolver, mas me dá paz, para que eu venha dormir tranquila, para que eu venha ter um dia tranquilo e saber esperar o teu tempo e saber direcionar, que o Senhor venha me direcionar para eu resolver essa situação? No final aqui fala: então, todas as vezes que eu, irmã Lynn, for deitar, e você que vai me ouvir for deitar, vamos trocar nossas palavras, vamos acalmar o nosso coração. Ó, já tô indo deitar, vou dormir. Comece a falar com o Papai do Céu, comece a direcionar a palavra diretamente para o Senhor. Vamos esquecer o celular na hora que a gente vai dormir, é um erro comum que a gente comete. Vamos esquecer, até mesmo se tem TV dentro do quarto, vamos esquecer. Vamos tirar aquele momento, aquela preparação do sono, aquela preparação do dia. Quando você acorda logo, quando a irmã Aline acorda logo, o que é que primeiramente a gente pega? O celular? Ou a gente agradece a Deus e pede a Ele que nos dê um dia de paz, que nos dê um dia tranquilo? Você que sai para trabalhar, chegando na tua empresa, você tem pedido a Deus para te dar um dia de paz, um trabalho abençoado? Ou primeiro você já vai logo, procura saber daquela fofoca, procura saber de como foi a vida dos outros, ao invés de falar assim, eu te entrego este dia nas tuas mãos, me dá paz durante todo este dia. Né? Que eu, irmã Aline, que você que vai me assistir, venhamos ter uma preparação do nosso sono. Tira aquela meia hora antes de deitar. Fica ali, Senhor, é eu e o Senhor. É eu, meu esposo e o Senhor. Pai, nos dá uma noite abençoada. Não é você fazer uma vigília, é uma coisa simples. E se torna algo grandioso e um remédio eficaz para trazer a paz para as nossas vidas. E para finalizar aqui fala: peça ao Senhor, Deus, me conceda aquela paz e lembra-me de que tudo o que eu realizo não vem de mim, vem de ti. Peça ao Senhor, irmã Aline, peça ao Senhor, para que o Senhor venha colocar na minha mente, lembrar que tudo vem dele e sem ele eu não posso fazer nada. Não adianta eu me preocupar com o devocional do dia seguinte sem nem saber se o dia seguinte vai acontecer, se Deus vai nos dar essa oportunidade, mas que a gente venha entregar tudo ao Senhor. No momento que é para descansar, vamos descansar. No momento que é para agir, vamos agir. Mas em meio à correria do dia, em meio às lutas, vamos pedir ao Senhor para ter paz em nossa mente, em nosso coração, porque tendo a paz, tudo dará certo em nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente, que a paz do Senhor acompanhe a mim e a você, independente da situação que a gente venha enfrentar, que no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, não venha faltar paz. E que o Senhor, Ele te use, que o Senhor, Ele me use para levar paz para outras pessoas que estão em guerra, que quando você chegar, quando eu chegar, a paz chegue junto com você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, a paz é o melhor remédio para a minha e para a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. E já fica a frase, é melhor ter paz do que ter razão. Muitas das vezes queremos ter razão, mas a paz vai se distanciando. Então, irmã Aline, procure ter paz. Você que vai me assistir, procure ter paz. Deixa a razão de lado, a razão deixa para lá, mas a paz é mais valiosa. Que Deus te abençoe poderosamente. Um ótimo dia debaixo das proteções do Senhor.